Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa caminhada do primeiro domingo da Quaresma, apesar da Quaresma já ter iniciado na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, e nós, depois da homilia do Evangelho, quem se quiser, ainda não tenha recebido as cinzas, este sacramental não é um sacramento, os sacramentos são 7, mas é um símbolo, um sinal para nos ajudar a perceber a Quaresma, aquilo que somos, para onde caminhamos, para o pó. E fisicamente a nossa caminhada é esta. Espiritualmente sabemos que temos outro caminho. Saudamos também a quem nos acompanha em casa, sobretudo neste tempo de pandemia, a todos os doentes, para que não desanimemos, para que não desistamos de lutar, de ter alegria, apesar deste último ano não ter proporcionado certamente grandes momentos de alegria, mas nós somos convidados a alegrar-nos, a viver com entusiasmo. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, do sacrifício e da união, do trabalho, do esforço e, sobretudo, do testemunho da fé que ficará pelos tempos dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, então, iniciamos a nossa caminhada de Quaresma, do primeiro domingo, apesar de aos domingos ser proibido fazer jejum, penitência, mas iniciamos uma reflexão, um pensamento sobre a nossa vida. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Gênesis. Deus disse a Noé e aos seus filhos: Estabelecei a minha aliança convosco, com a vossa descendência, e com todos os seres vivos que vos acompanham, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelecei convosco a minha aliança, de hoje em diante. Nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e nunca mais um dilúvio devastará a terra. Deus disse ainda: Este é o sinal da aliança que estabeleço convosco.
e com todos os animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras. Farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal de aliança entre mim e a terra. Sempre que eu cobrir a terra de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha aliança convosco e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, João partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo, e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, permitam que comece por saudar as famílias dos nossos irmãos que partiram esta semana, que fizeram anos, partiram esta semana que passou. E em 1984 partiu a Evangelina Correia. Em 2000, Édula Oliveira Martins. 2006, Maria Isaura de Souza. 2014, Maria da Conceição Melo. 2017, António Júlio da Costa Almeida. Em 2018, Elvira Pacheco Vieira. E também recordamos e celebramos por Vitoriano Ponte. Antes daqueles que ainda não receberam as cinzas, e uma reflexão sobre o Evangelho de hoje, sobre a liturgia de hoje. E o Evangelho termina: convertei-vos e acreditai no Evangelho. É um Evangelho pequenino, tirado de São Marcos, capítulo 1, versículo 12 a 15. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. É a marca deste domingo, deste Evangelho deste domingo. São Marcos narra o ambiente e as circunstâncias da tentação de Jesus. Estamos diante de três elementos fortes onde decorreram as tentações de Jesus. O deserto, foi no deserto, onde não há nada, há areia e céu. Os anjos e o demónio. E estas forças continuam presentes na nossa caminhada de Quaresma: o deserto, os anjos e o demónio. E eles marcam a nossa caminhada do tempo da Quaresma, iniciado na última quarta-feira. Nós, como sabemos, a Quaresma são 40 dias, excluindo os domingos. Os domingos na igreja é proibido fazer jejum, penitência, porque é o dia da ressurreição de Cristo, é o dia da alegria, é o dia da família, é o dia do convívio. Apesar de nós agora em pandemia não estarmos a viver muito esses elementos, mas na igreja desde o princípio ao domingo nunca se fez penitência. E se alguém se confundir é porque não está bem informado, não sabe o significado das coisas. Portanto, estes três elementos que cercaram os 40 dias de oração de Jesus: o deserto indica o local da provação. Jesus passa 40 dias no deserto e vence as tentações, onde não há nada, havendo uma oferta do demónio. Era possível que Jesus caísse e cedesse. Mas Jesus manteve-se firme para nos dar o exemplo como é a nossa caminhada de Quaresma. Nós, certamente, todos os cristãos do mundo inteiro, no início da Quaresma, fazem muitos propósitos. Eu vou rezar mais, eu vou fazer penitência, eu vou colaborar nisto e naquilo, vou fazer isto, e depois, no meio do deserto da vida. E nós vivemos presentemente, eu tenho repetido aqui muito na igreja, não sei se estás de acordo comigo, mas um dos elementos que sobressai hoje é o medo. Nós estamos numa fase terrível. Eu nunca imaginei chegar a uma fase da minha vida. Lembro-me quando era mais jovem, estava na universidade, o futuro, a ciência, o entusiasmo. Hoje temos medo de tudo. Chegámos a um momento que temos medo de tudo. Não confiamos naquilo que as autoridades dizem. Quantas pessoas haverá no mundo que levam a 100% aquilo que as autoridades estão a comunicar sobre a pandemia? Uma desconfiança. Deixámos de confiar. Temos medo das nossas próprias famílias. Nós não sabemos para onde é que os nossos jovens estão a ir. Famílias. Nós sabemos que, por exemplo, as autoridades estão a dizer: virá um futuro chamado globalismo, tudo será bom, tudo será.
Cada vez que na história da salvação houve forças que prometeram a maravilha, deu no caos. Deu caos. E nós estamos numa encruzilhada cheios de medo. Sobretudo aqueles que temos a obrigação de ter os pés na terra, assentes na terra. Não ter ilusões. Hoje a palavra é medo. Um pouco por todo o lado, todos aqueles que discordam estão a ser calados. E a grande maioria das pessoas nem sequer sabe disto. Todos aqueles que põem em causa determinadas coisas estão pura e simplesmente silenciados. E nós recordamos. Não é assim tão longe em que houve forças que tentaram calar A, B e C, inclusive dentro da igreja. E é o medo. E o deserto tem medo, mas nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos para onde vamos. Ainda ontem um jovem me dizia, quando olho para a igreja portuguesa, o que é que vai ser daqui a 10 ou 20 anos? É uma preocupação e é medo. Como é que na imigração, tanto sacrifício, ainda agora na Capela da Assunção de Cristo dos Milagres, os gestos de amor, os gestos de carinho, a grande maioria e aquilo que na restauração da nossa capela é a projetar no futuro. E olhamos para o lado, os mais novos, uma indiferença, como nada se passasse. E nós temos que ter medo. Mas o que é isto? Não há um medo que nos trave, que nos retenha, é colocarmos nas mãos de Deus e olhar para o Evangelho de hoje. O Jesus no deserto teve medo e nós estamos numa situação de deserto, completamente deserto. Não confiamos nas autoridades, não confiamos nos caminhos que nos estão a ser propostos, mesmo dentro da própria igreja, há movimentos que não sei se tem algo a ver com Deus. Eu não sei. E há um ou outro que fala aqui e acolá, mas nós não sabemos. O demónio procura. Aquilo que sabemos é que temos uma família de santos, temos uma família de anjos. Nós somos pecadores e estamos no meio desta situação, mas sabemos que, como Jesus, temos os santos e os anjos que nos protegem. E o futuro não é teu, o futuro não é dos nossos governantes, o futuro não é meu, o futuro é de Deus. Tu vive com dignidade hoje e não te preocupes, porque o futuro dirá. Mas, por exemplo, em relação à nossa igreja, ainda agora, repito, a restauração da Capela de Assunção de Cristo, tanto amor, tanto sacrifício que alguns fizeram, tanto entusiasmo e uma grande indiferença. Uma nuvem, uma bola que nos cerca a todos de indiferença. Estão lá alguns a fazer estas coisas. Estão lá, andam por lá. Nós estamos noutra linha. E qual é essa linha? Qual é essa linha? Para onde é que vai essa linha? E nós, como cristãos, temos que, no fundo, eu não sei qual é a linha. Eu sei que Deus não nos abandona, não sei para onde vou, mas sei que tenho que ir com Deus. Tenho que ir com Deus. Cada vez que na história se tentou ir sem Deus, arruinou. Ou não sabemos a história, ou não queremos saber da história. Jesus, no deserto, teve a presença do diabo e dos anjos. E no fundo, o diabo e os anjos representam a luta no nosso íntimo. É esta luta destas duas forças. Todos nós temos esta luta dentro do nosso coração. Dentro de nós pode morar o diabo ou os anjos. Quando nos damos de corpo e alma a Deus, em nós sobressai o lado angélico,
quando nos damos aos prazeres da carne, nos deixamos fascinar pelo mundo que tem, também lá no Gênesis tem a serpente para nos enganar, nós sabemos para onde caminhamos. E foi isto que Jesus Cristo experimentou no deserto. E é isto que nós hoje temos que experimentar na nossa vida. Este lado divino e este lado diabólico. E ninguém tenha ilusões. Ninguém tenha ilusões que passa incolume, que é intocável, que as forças do mal não têm nada a ver com ele. Eu não ligo a isso. Mais cedo ou mais tarde, o teu trambolhão, o nosso trambolhão, vai ser tão grande. Vivemos num mundo onde existem pessoas com muitos tipos de corações, com os corações povoados com muita coisa. Há aqueles que são mais compreensivos e procuram viver em paz. Até nos momentos mais difíceis, ajoelham, refletem, pensam, rezam, ponderam. São os que têm como razão de viver o cultivo da vida interior com Deus e em Deus. Estes, os anjos de Deus, constantemente os servem com a paz, com a fortaleza, com a sabedoria, com o temor de Deus e assim por diante. Mesmo que tenham um temperamento forte, sabem controlar os seus impulsos e os seus instintos. E todos nós, ao rezar os nossos irmãos que partiram, nós temos que lembrar tantos anjos na nossa vida. Tiveram tanta paciência conosco, porque tinham Deus no seu coração. E nós todos recordamos esses anjos que se cruzaram conosco na vida, que respiravam paz, tranquilidade, serenidade. Lembramos desses anjos. Mas o diabo, representado pelos nossos impulsos, instintos, todos nós sabemos que os animais, e no Evangelho fala dos animais, reagem por impulsos e instintos, e sobretudo o impulso da autodefesa. Nós sabemos, por exemplo, que uma fera, que estiver a ser atacada, é muito perigoso o último instinto, o instinto de defesa. E nós vemos hoje no mundo muitos movimentos que parecem estas feras. Eu às vezes coloco-me diante de Deus a meditar e a refletir e digo, isto parece a fera que está a dar o... Mas a fera é perigosa. A fera é perigosa. E isto está dentro de cada um de nós. Se nós deixarmos, não somos livres. Isto apodera-se de nós. E a liberdade vai-se. E é um perigo, somos um perigo. Somos um perigo. Porque deixamos apoderar-nos do demónio. E este demónio atua da forma mais inesperada. E eu falei há bocadinho do medo. E eu reparai, nós temos motivos para ter medo. A desconsideração que hoje há pela vida. A desconsideração. E depois um caminho que não se sabe para onde vamos. Mesmo dentro dos nossos governos. Nós sabemos, nós somos portugueses, por exemplo, em Espanha. A Espanha é para nós muito sintomático. Gente dentro do governo a incitar à revolta a partir de tudo. Dentro do sistema do governo. Isto está-se a repetir um bocadinho para o mundo. Nós temos de ter medo. Então, mas como é que é? As autoridades representam-nos? São eleitas para nos defender? Ou são para incitar? Para partir tudo? Que é o que está a acontecer no mundo de hoje. E esta semana, por exemplo, foi em Espanha. O que se passou? Dentro, aqueles que foram feitos para nos defender. São forças do demónio.
em Portugal, gente do governo, que está, daqueles que estão a governar, a dizer que o nosso monumento dos descobrimentos, que é uma honra ao nosso passado, à nossa história, a todos aqueles que morreram para aquilo que nós somos, que devia de ser derrubado, porque é uma vergonha por causa da CDK. Nós estamos perdidos, mas não podemos ter medo, porque no fundo as forças do bem e o que as coisas significam tem que vir ao de cima, mas nós temos motivos para nos apavorar. Durante esta semana, eu vou terminar porque nós vamos aproximar-nos das cinzas e sobretudo que aqueles que receberem estas cinzas e quem está doente em casa, por intenção, por comunhão de oração e de espírito, que cada um de nós decida se o seu coração se alugamos o nosso coração aos anjos ou ao demónio. Quem é que possui o teu coração? Ou seguimos Jesus ou seguimos as outras forças todas. E neste momento nós temos que fazer uma opção, uma decisão profunda no mundo em que nos encontramos, porque esta quaresma é uma quaresma diferente, que é-nos permitida a nós viver. Os nossos antepassados tiveram outro tipo de quaresma, então cada um de nós saiba decidir que quaresma quer viver. Como sabeis, o Santo Padre, o Papa Francisco, no início da quaresma deu-nos regras para eu não digo nada, e as cinzas também não toco, mas não é por isso que o sentido tão belo deste sacramental, que não é um sacramento, como digo, entre nós, para nós refletirmos e que o pó nos faça parar e refletir no fundamental da nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, que vos compadeceis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrependam, ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre os vossos servos que vão receber estas cinzas, para que, fiéis à observância quaresmal, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas.
Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Caríssimos irmãos e irmãs, voltemo-nos para Deus que salvou Noé e os seus filhos do dilúvio com que submergiu a terra, e oremos pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança: Senhor, tem piedade de nós. Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e catecúmenos, para que escutem o apelo feito a todos. Aprendei vós e acreditei no Evangelho. Oremos o Senhor. Pelos homens que governem as nações, para que não se deixem tentar pelo pobre e estejam sempre ao lado dos mais fracos. Oremos o Senhor. Pelos que vivem na solidão e na tristeza, e pelos humilhados, desprezados e excluídos, para que em Deus encontrem o quem procuram. Oremos o Senhor. Pelos cristãos que inserem a Quaresma, para que na oração, na partilha e jejunam, se preparam para celebrar a Santa Páscoa. Oremos o Senhor. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o Espírito nos faça sentir fome da palavra e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio. Oremos o Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que a nossa vida corresponda à oferta das nossas mãos, com o qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte,
Por Cristo nosso Senhor, jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, em memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, dos nossos familiares e amigos, aqueles cujo nome pronunciamos no início, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o Padre Leoberto já está lá ao fundo, se alguém quiser se confessar, depois de comungar ou antes de comungar, pode ir ao confessionário, portanto quem se confessa em inglês. E nós fazemos a comunhão sempre da mesma forma, nós já sabemos, portanto temos que vir ao meio e sair pelos lados, não nos cruzarmos, portanto é assim que nos exigem, nem chegarmos perto uns dos outros, portanto é o que está, nós não sabemos se as regras estão bem ou mal, temos é que cumpri-las, portanto não fomos nós que as fizemos, portanto evitamos chegar ao pé uns dos outros e vimos pelo meio e vamos pelos lados.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Padre Lio continua entre agora a missa das 9h30 e a missa das 11 no confessionário. Se alguém em inglês que se quiser confessar, é bom. E será assim todos os domingos. Agradecemos a quem nos acompanha através da internet e convidamos para rezarem. E muito obrigado pelas inscrições, porque as inscrições entusiasmam-nos, dão-nos entusiasmo. E, portanto, muito obrigado pela difusão do nosso programa. E convidar outras pessoas durante a Quaresma a rezarmos. Todos os dias rezamos às 8h30 a hora o terço, que estamos a rezar com gente de muitos lados. E, portanto, agradecemos a todos pela participação. Na próxima, as sextas-feiras, nós tínhamos sempre a Via Sacra. Não podemos fazer a Via Sacra da forma tradicional, mas na próxima sexta-feira às 5h30 faremos uma meditação sobre o caminho que Jesus percorreu, que é a Via Sacra, o caminho desde o tribunal até ao Calvário, onde Jesus foi encontrando muitas pessoas, e é essa meditação que nós devemos fazer, mesmo nas nossas casas, meditar sobre os passos que Jesus e o encontro com várias pessoas. Portanto, nós na sexta-feira às 5h30 faremos uma pequena meditação de cada passo que Jesus foi percorrendo até ao Calvário. Desejo a todos bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.